tarde. Eu sou a professora Mariana e hoje nossa aula será dividida em 3 etapas. Primeira etapa, correção da aula anterior, está aqui na tela. Segunda etapa, continuação do nosso conteúdo. E a terceira, uma atividade sobre essa continuação. É importante ressaltar que, quando terminar a atividade aqui, vocês devem responder a avaliação diagnóstica lá no Conectaí, certo? Lembrem que essa semana vai ser de avaliações e, por isso, vocês devem fazê-las, tá bom? Então, vamos lá iniciar a correção. Semana passada eu enviei um vídeo bem simplesinho para vocês, igual a esse daqui, explicando o conteúdo e pedi para que vocês respondessem as questões. Foram 2 questões. Nessa primeira questão, vou ler agora para vocês, né? Sabe-se que a formação territorial do Brasil foi influenciada por ciclos econômicos. Agora chegou o momento de você comentar sobre cada um deles. Então, eu pedi para que vocês comentassem sobre cada um desses ciclos econômicos. Vocês poderiam fazer como eu fiz, colocar em tópicos ou também escrever sobre. Vou citar um exemplo aqui no ciclo do pau-brasil. Eu coloquei em tópicos como estava lá no slide. Por exemplo, foi o primeiro recurso explorado no Brasil, deu nome ao Brasil, servia para atingir roupas na Europa, foi uma madeira nobre, mas vocês também poderiam escrever assim. O ciclo do pau-brasil foi o primeiro recurso explorado nesse país. Deu nome ao Brasil e também servia para fazer tintas para a economia lá da Europa. Então, vocês poderiam escrever assim de forma corrida, né? Ou poderia colocar em tópicos. Quem fez das 2 formas, ou de uma ou de outra, eu aceitei. Tudo bem? Então, o segundo ciclo foi o ciclo da cana-de-açúcar, né? Porque, como nós sabemos, também foi muito valorizado na Europa esse nosso ciclo. Portugal já produzia em ilhas do Atlântico, porque aqui tinha um solo favorável no Brasil. Tinha também um clima favorável e essa produção da cana-de-açúcar começou a ser feita através de uma monocultura, de latifúndios, de trabalho escravo, não foi isso? E também devastou a Mata Atlântica, assim como o ciclo do pau-brasil, ok? Dando continuidade, eu pedi para vocês falarem do ciclo da mineração. Esse ciclo aconteceu principalmente na região sudeste e centro-oeste do Brasil. Também utilizou do trabalho escravo, favoreceu a ocupação do interior do Brasil, porque aí as pessoas iam trabalhar no interior e acabavam residindo lá. Também acarretou em toneladas de ouro, né, que foram levadas para fora do Brasil. Portugal pagou suas dívidas com a Inglaterra, então, Portugal, que era o nosso colonizador, acabou se favorecendo bastante no nosso território. Passando adiante, pedi para vocês falarem do ciclo da cafeicultura, né, que aconteceu principalmente na região sudeste e sul do Brasil, né, nessas 2 regiões, porque tinha um solo favorável, um clima favorável, né? Também influenciou na imigração europeia para o Brasil através desse ciclo econômico, favoreceu a industrialização do Sudeste mais tarde, porque, como eu expliquei para vocês no último vídeo, o Sudeste conseguiu, através do ciclo do café, guardar um pouco de dinheiro. No caso, os fazendeiros guardaram dinheiro. E quando veio o processo de industrialização, o primeiro estado que começou a se industrializar foi o Sudeste. Por isso que até hoje ele se destaca nisso, né? E aí também foi responsável, né, pelo desenvolvimento dos portos e da acumulação do capital aí nessa região, ok? Pedi para vocês falarem do ciclo da borracha também, que aconteceu principalmente lá na região norte do nosso país, lá nas seringueiras, né, a retirada do látex. A borracha era utilizada para a indústria. Houve o surgimento de algumas cidades com esse ciclo econômico, certo? E, claro, a região norte conseguiu anexar o estado do Acre, que era da Bolívia antes, e passou a ser do Brasil. Então, pedi para realmente vocês comentarem. E eu vi pelas respostas que vocês me mandaram, né, que alguns de vocês me mandaram, que está certo. O ciclo do algodão, que aconteceu principalmente em áreas do Nordeste, né, da nossa região. Também aconteceu aqui no Agreste, que é onde nós moramos. O ciclo do café. Do algodão. Eu pedi para vocês falarem um pouquinho sobre, certo? E o ciclo da pecuária, né, também favoreceu
a interiorização do povoamento, as pessoas passaram a morar mais no interior para cuidar do gado, né? Os rebanhos abasteciam o mercado interno, ou seja, o próprio país. O gado bovino era um produto que complementava a economia açucareira. Então, não quer dizer que, como eu falei lá no outro vídeo, Mariana, surgiu o ciclo da pecuária e, no caso, acabou os outros ciclos. Não. Todos os ciclos, eles acabavam coexistindo, tá certo? Existiam juntos, mas alguns se destacavam mais que outros, ok? Então, vamos lá. Então, quem comentou direitinho lá na primeira pergunta, tá tudo ok, certo? Quem não, é só corrigir. Já essa segunda pergunta, ela foi bastante pessoal, né? Não tinha como eu fazer um aqui para que vocês seguissem, porque era realmente pessoal. Eu pedi para que vocês escolhessem um ciclo econômico e que fizessem um pequeno mapa mental com o objetivo de fixar ainda mais os aprendizados. Então, aproximando aqui, gente, um mapa mental. No centro tem que ter o nome do conteúdo. Eu vou escolher o ciclo do algodão, tá certo? Então, eu colocaria aqui no centro, ciclo do algodão. Aí, nesses outros pontos, que também são importantes, como vocês estão vendo em rosa, em laranja, eu colocaria indústria algodoeira. Aí, iria falar sobre ela. No ponto laranja, eu iria colocar estado que mais produziu, algodão. Aí, colocaria o nome embaixo. Eu estou dando um exemplo de como se faz o mapa mental, mas vocês também poderiam escolher, deixa eu ver aqui, do café, o ciclo do café. Aí vocês colocariam no meio, ciclo do café, região que mais produziu, São Paulo, em quem influenciou, na industrialização. Então, o mapa mental é para resumir as informações de um assunto. Ok? Entenderam? Dúvidas? Perguntar a mim no privado. E vamos lá para a segunda etapa da nossa aula de hoje. A segunda parte da nossa aula. Agora vamos falar sobre a regionalização do espaço brasileiro. É válido salientar que regionalizar, gente, é dividir o espaço ou território em unidades menores, certo? Onde as suas características individualizam. Resumindo, regionalizar é dividir uma área, certo? Em pedaços menores, por exemplo, região norte, região sul, região sudeste. E dentro de cada região, as características que tem dentro delas são parecidas. E, claro, as individualizam, ok? Então, isso é uma regionalização. Passando adiante, nós vemos que o surgimento das divisões regionais oficiais está ligado à ideia de planejamento, que se consolidaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para que dividir um país em regiões, né? Região Norte, região Sul, região Sudeste. Para que dividir? Para organizar, certo? Para planejar. Então, eu não posso, por exemplo, enviar um dinheiro, eu como, digamos, presidente da República, para o Brasil todo. Não, eu tenho que enviar para cada região. Para a região Nordeste eu vou enviar tanto, para a região Sudeste eu vou enviar tanto. Então, o planejamento é efetuado através dessas regiões, dessas divisões. Passando adiante, nós vemos que as divisões regionais surgiram como forma de facilitar o planejamento, como eu já falei, e a integração nacional, que é uma ferramenta de planejamento essencial que é utilizada pelo governo. Eu vou falar sobre a divisão regional de 1990, que é também a nossa divisão regional atual oficial, tá certo? Que é baseada em macro-regiões e em micro-regiões. As macro-regiões foram divididas de acordo com alguns elementos, como os demográficos, relacionados à população, os econômicos e os naturais. Essas micro-regiões, elas são baseadas nas influências dos centros urbanos, certo? Que a gente vai conhecer direitinho na próxima aula, que são micro-regiões. Os territórios de Roraima e Amapá foram transformados em estados também. Houve a criação do estado de Tocantins, que ele foi desmembrado de Goiás, e houve a extinção do território de Fernando de Noronha, e esse território de Fernando de Noronha, né, que é a ilha, faz parte de Pernambuco atualmente. Então, vocês perceberam que essa é a nossa divisão regional atual.
Aqui vocês podem ver melhor como é essa divisão de 1990, né? Onde em verde tem a região norte, em begezinho a região nordeste, em lilás a região centro-oeste, em amarelo, claro, a região sudeste e em amarelo mais escuro a região sul. A gente tem toda essa divisão e aqui ao lado direito temos as principais mudanças que aconteceram no território brasileiro e nessa regionalização. Então, passando adiante, a gente tem outro tipo de divisão regional, que são as regiões geoeconômicas ou complexos regionais, que a gente pode chamar. Também são divisões, tá certo? Mas foi criada por outra pessoa. Foi um geógrafo que se chama Pedro Pinchas Geiger, que criou essa divisão em 1967. Para ele, né, essa divisão anterior, ela era incapaz de mostrar realmente a verdade, a integração, a modernização nacional de fato. Então, ele criou os complexos regionais, que refletiriam, no caso, os resultados da integração econômica promovida pela concentração industrial do Sudeste. Nesse caso, nesse tipo de regionalização, ele focava mais na economia, e não apenas na natureza ou na população, e sim na economia. Passando adiante, a gente vê que os limites dos complexos regionais não são os mesmos limites políticos administrativos que nós temos nos nossos estados, certo? E, por fim, os três complexos se chamam Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, que vamos conhecer cada um deles agora. Foram criados, recapitulem aí, por Pedro Pinchas Geiger, e ele criou porque ele dizia que a outra regionalização não conseguia realmente mostrar a realidade econômica do Brasil. Então, aqui está essa divisão que Pedro Pinchas Geiger criou, tá bem? De acordo com as questões econômicas. Número 1, Amazônia. Número 2, Centro-Sul em vermelho. E número 3, Nordeste na cor amarela. Então, o complexo Amazônia, que a gente vai ver, ele é um domínio amazônico que tem fronteira de expansão da economia nacional e problemas entre desenvolver e preservar o maior bioma do planeta. O complexo do Nordeste, deixa eu diminuir aqui meu rostinho, é uma região com os piores índices de desenvolvimento humano do país. Hoje vive um acelerado crescimento econômico em alguns estados. E o complexo do Centro-Sul é o coração econômico do Brasil, representa a integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul agrícola e industrial. Possui também graves problemas sociais como violência, poluição, falta de moradia, entre outros. Aí agora a gente vai falar de cada um, complexo, de um por um, bem rapidinho, bem simples, tá bom? Primeiro, o complexo regional da Amazônia. A Amazônia compreende 58% do território brasileiro. E quais são as suas principais características? Nos aspectos naturais, tem um clima equatorial, ou seja, ela é quente e úmido, chove bastante. Domínios de terras baixas, amazônicas, por isso tem muitos rios. Tem uma floresta, tem, como eu já falei, a bacia amazônica, que são rios. Os seus principais problemas, povoamento, né, porque é um povoamento ainda pequeno. Há muitos desmatamentos, queimadas, poluição. Hoje a Amazônia é a maior fronteira de expansão agropecuária. E para crescer a agropecuária, infelizmente, eles desmatam e queimam a floresta. Então, passando adiante, nós vamos ver o complexo do Nordeste, que é nossa região, tá bom? Então, o complexo do Nordeste é dividido em 4 micro-regiões. Lembra que a gente falou em macro-regiões e micro-regiões? As micro-regiões do Nordeste são essas aqui, ó. A gente conhece muito bem a Zona da Mata, que abrange a faixa litorânea mais importante economicamente e mais populosa. Zona da Mata, né? Onde fica ali a Zona da Mata Norte, Mata Sul, onde tem a cana-de-açúcar, né? Mais próximo do litoral. Agreste é onde nós moramos,
Transição entre a zona da mata e o sertão. A gente fica ali no meio. Predomina a policultura, ou seja, a plantação de vários, digamos que frutas, vegetais e assim sucessivamente, e a produção de leite. Sertão, região de clima semiárido e ocorre frequente seca. Predomina a pecuária de corte e a produção de frutas irrigadas, como petrolina e juazeiro, e entre outros. Meio norte é a transição entre o sertão e a Amazônia, certo? Fica ali no meio, né? Entre o sertão e a Amazônia. Predomina o cultivo do coco, babaçu, arroz e algodão, e entre outros, certo? Passando adiante, nós temos o último complexo, que se chama Centro-Sul. Complexo do Centro-Sul. Seus aspectos humano e econômico. É o complexo regional mais importante e o centro econômico da nação, do nosso país, com mais de 60% da população brasileira, e há uma presença de imigrantes na sua população. Principais atividades econômicas: bolsa de valores, mineração, indústria, petroquímica, automobilística, tecnologia, agricultura de exportação e os setores de serviços. Então, a gente vê que já é uma economia realmente mais estruturada do que a da Amazônia e do que a do Nordeste, óbvio, né? A gente consegue observar isso através das nossas leituras, dos nossos estudos. E aí, por fim, a gente termina, vocês vão responder a atividade, que é bem simples e é sobre esse conteúdo que eu acabei de falar. Qualquer dúvida, entre em contato. Beijo!